Valdemar Lemos, e vamos aqui fazer umas perguntas sobre o que houve no Náutico e qual é a perspectiva para a carreira do mesmo. Boa tarde, Valdemar, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar falando com todos Pode falar. Espero aí agradar dentro das entrevista. possibilidades o que a gente vai conversar aqui. Valdemar, vamos lá. Muito se criticou a contratação do senhor no Náutico pelo momento que o clube vivia e também pelo senhor estar empregado num clube menor. O que foi que aconteceu no Náutico? O senhor se arrepende de ter largado o certo pelo duvidoso? Como é que foi o Náutico de 2017 comparado também ao Náutico que o senhor assumiu em 2011? Olha, a minha história com o Náutico é muito longa, né? Então, Rodrigo, eu tive uma história em 2009, que houve essa dúvida também, e na época nós estávamos muito bem no Campeonato Brasileiro, na Série A, e eu tive que sair do Náutico justamente por culpa da diretoria do Náutico, naquela época, em 2009. Então eu saí e fui para o Atlético Paranaense. E depois, em 2011 também, houve bastante críticas, e o que acontecia no Náutico, a diretoria naquela época, né, e principalmente o diretor Zeca, né, e Alexandre Homem de Melo seguraram, né, de uma forma muito forte, né, o Birilo era o presidente, mas esses dois homens seguraram de forma muito forte e nós reduzimos a folha do Náutico. O Náutico tinha um elenco, na época, em 2011, completamente desacreditado, mas tivemos a oportunidade do trabalho. Isso porque a gente conseguiu os resultados positivos, né? E tudo no futebol é resultado, e depois a gente teve a oportunidade do trabalho entrar, né, nos jogadores. Então a gente nós pegamos e tivemos um sucesso muito grande, né? E aí em 2012, né, o Náutico, nós tínhamos um projeto muito bom para entrar no Náutico, porque nós fizemos isso, nós pegamos todo o time, a gente sempre, desde 2009, nós pegávamos todos os jogadores da base do Náutico, nós treinávamos esses jogadores e iam aparecendo jogadores, né, e fazíamos as contratações, a ideia pelo menos era fazer as contratações necessárias, né, pontuais. E isso em 2012, infelizmente, né, algumas coisas aconteceram que aí fogem também do meu conhecimento, são coisas que eu não gosto de saber, né, principalmente também por culpa, de novo, de uma nova diretoria, e aí a coisa deu errado no Náutico e vem dando errado até hoje. Isso. Quando foi agora em 2017, a coisa não foi diferente, né? Alexandre Homem de Melo, que eu acho e reputo a única pessoa, e Zeca Cavalcante, as duas pessoas, mas principalmente Alexandre, para dar jeito verdadeiramente no Náutico, com o apoio principalmente de seu Américo Pereira, se hoje, conforme a gente conversou, se candidatasse a presidente, se Alexandre também se candidatasse a presidente, e eu falo sempre isso, que são homens, esses três homens que eu estou falando, que não vão fazer coisas ruins dentro do Náutico, mas existia os jogadores antigos dentro do Náutico, que eu pedi para que tirassem esses jogadores, né? Que é uma coisa até normal, quando você chega, você tirar jogadores, você contratar novos jogadores, mas o Náutico não tinha o dinheiro para rescisão de contrato. E o Náutico também, eu não sei porquê, também não tinha condições de fazer essas negociações de rescisão, né? Isso tudo veio atrapalhando. Mas num jogo, né, que foi o segundo jogo, foi o jogo contra o Figueirense, lá em Florianópolis, nós tivemos um problema lá e coloquei o nome do Alexandre Homem de Melo, que é meu amigo, e falei que ele jamais faria alguma coisa ruim para o Náutico. E também do Emerson, que era uma pessoa que eu estava conhecendo, o vice-presidente Emerson, e que eu achava também que jamais faria alguma coisa ruim. Mas, infelizmente, a gente perdeu esse jogo e, na volta, as pessoas não sabem, a torcida não tem a mínima ideia do que acontece, né, dentro do próprio clube. E o Alexandre ainda não havia assumido o clube nesse segundo jogo, né? Então, eu reuni atletas, reuni comissão técnica e reuni funcionários e pedi para que não falassem nunca mais em dinheiro perto de mim, porque estavam atrapalhando a vida do Náutico, né?
estavam atrapalhando o ambiente dentro do clube. A nossa ambiência era péssima, né? Se a gente pode falar que a ambiência é péssima, porque a ambiência geralmente é uma coisa muito boa. Muito boa. Então a coisa era muito ruim, né? A tristeza muito grande, as pessoas desconfiando de tudo sempre, muita desconfiança em tudo. Então isso aí foi muito ruim. E esses jogadores mais velhos, os jogadores que de repente o Náutico contrata e determinados clubes, principalmente no Nordeste, contratam, são jogadores que já ganharam dinheiro e atrapalham às vezes aqueles jogadores que querem vir a jogar, né? Mas, conforme eu tive a oportunidade também de trabalhar em 2011, ter revelado o Douglas, foi trabalho, foi indicação do Cook para mim, e quem trabalhou o Douglas muito tempo, em 2011, 2012, fui eu. Então, a gente conseguiu fazer alguma coisa em termos de trazer retorno para dentro do clube, e a minha esperança era essa também, justamente dentro do Náutico. Mas é muita confusão dentro do Náutico, uma tristeza muito grande, uma desconfiança muito grande, principalmente dos funcionários, e que isso aí foge da mão da torcida. A torcida quer o resultado do jogo, mas isso não adianta. O Náutico era para ter se fortalecido comigo em 2009, o Náutico era para ter muito se fortalecido comigo em 2012, e depois, agora, em 2017. Mas, infelizmente, muitas coisas ruins aconteceram. Agora, eu não tinha medo de torcida, eu não tenho medo de torcida, entendeu? Agora, a torcida precisa respeitar. Agora, eu não sou nenhum treinador descarado, conforme eles estão, de repente, acostumados a ver dentro do clube, e fazer o que fazem, eu não faço. Eu não faço, eu falava para todo mundo, falo em entrevista, estou falando para você agora. Eu não tenho acerto com o empresário, eu não tenho acerto com o jogador e eu não tenho acerto com o diretor. Então, eu adorava o Náutico, eu gostava muito do Náutico, mas, infelizmente, as pessoas que trabalham dentro do Náutico, fizeram muita coisa ruim lá dentro. E, infelizmente, destruindo o clube, exatamente, infelizmente, a torcida quer ganhar, né? Mas o que eu falo, a torcida do Náutico é uma torcida aflita, e ela precisa aprender a entender esse momento e acreditar nesses 3 homens que eu estou falando para vocês. Tá? Só se te interrompendo um pouquinho, não sei se você tem acompanhado Roberto Fernandes agora no Náutico. E ele deu uma entrevista recentemente dizendo que estava faltando comprometimento de alguns jogadores. E alguns jogadores rebateram, dizendo que o grupo não gostava dele. Então, quer dizer que o que o Roberto Fernandes, pelo que o senhor está falando, afirmou lá na entrevista que ele deu, dizendo que falta comprometimento a alguns jogadores. Então, realmente procede. Não, isso aí eu estou falando com jogadores que deveriam ter rescindido o contrato. Isso. Jogadores que saíram do grupo, e eu não gosto de afastar jogador de grupo. Então o jogador saiu do grupo, foi mandado embora, conforme eu sou mandado embora também, qualquer um pode ser mandado embora, rescinde o seu contrato e cumpre com as suas obrigações. Mas nem comigo também cumpriram a obrigação, isso desde 2009. Meu Deus. O Náutico, infelizmente, não cumpre com as suas obrigações. Mas os jogadores, eu acho que isso aí é uma mentalidade que, principalmente, Alexandre Homem de Melo tem de trazer para dentro do clube. Comprometimento é criado na base. As pessoas que vêm de fora para dentro do clube precisam arrumar ou enxergar uma estrutura montada, né, um planejamento estratégico dentro do clube, um projeto de trabalho, uma identificação em tantos jovens que existe, né, não é no Brasil todo, não, eu vou falar para vocês, é em Recife, é em Pernambuco. É muita gente que tem potencial, mas não são aproveitados. Mas justamente porque não existe isso dentro do Náutico. Então, esse comprometimento é uma coisa que é elaborada, que é feita, que é conduzida dentro do próprio clube. As pessoas precisam gostar do clube, mas isso é uma coisa de dentro para fora. Ela não pode ser de fora para dentro, conforme muitas vezes acontece com torcedores, que as coisas têm que acontecer dessa forma. Não é não, mas é de dentro para fora. Pessoas que tenham credibilidade, pessoas que saibam trabalhar, pessoas que queiram trabalhar, pessoas com boa vontade. E hoje em dia não interessa o interesse comum. Interessa sim para mim, eu acho que é bem diferente, é o bem comum, mas ninguém pensa no bem. Ninguém pensa no bem, é no interesse comum, e a gente está vendo até na política mesmo aí hoje, é muita vaidade, e o Náutico sempre foi um clube vaidoso, conforme quase todos os clubes do Brasil, eles são assim, mas tem pessoas que entram dentro dos clubes para acertar, e eu indico
indico esses 3 homens para dar jeito no Náutico. Esses 3 homens, e principalmente Alexandre Homem de Melo, que é uma pessoa nova, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa formada e que não vai fazer besteira dentro do clube. Então, assim, o senhor meio que, se o senhor pudesse voltar atrás, deixaria o Anápolis pelo Náutico? Ou, apesar dessa experiência ter sido negativa, tem algum lado bom nisso? Não, eu hoje iria pensar, porque veio o convite através do Zeca, né? E como eu acredito no Zeca, eu peguei e tomei a providência. Depois o Alexandre veio, né? Agora, o Anápolis, o Clube Anápolis é um clube pequeno, o presidente atrasou o meu salário por 10 dias, ele me telefonou, ele estava viajando, ele me pediu desculpas por ter atrasado o meu salário, entendeu? É uma coisa completamente diferente. Pessoas que têm um budget, um orçamento elaborado para o ano, entendeu? Você pode gastar um pouco mais, você pode gastar um pouco mais do que aquilo ali que você elabora, mas você jamais faz besteiras dentro do clube, você jamais faz covardias conforme foram feitas dentro do clube. E uma pessoa que uma pessoa que vim de fora, que aprendi a gostar do clube, eu hoje não trocaria nunca o Anápolis pelo Náutico, entendeu? Mas se essas pessoas forem para lá, vou citar o nome de novo, Zeca Cavalcante, Américo Pereira e Alexandre Homem de Melo, eu voltaria sim. Aí vamos aqui agora explanar um assunto aqui muito interessante para a torcida. Eu sou como profissional de futebol, pode até responder melhor. Há muita diferença entre jogar nos aflitos e jogar na arena? O senhor que viveu os 2 lados da moeda, de pegar os aflitos lotado na campanha de 2011 e para pegar agora, ver o Náutico jogar na arena as moscas. Os aflitos realmente ganhavam jogo? Ganhava sim, e nós tínhamos até coisas estratégicas que era até a respeito também do próprio gramado dos aflitos. Nós sabíamos jogar naquele campo. E isso, repito, um treinador que conheceu um Náutico em 2009 e nós jogávamos com equipes da Série A lá. E depois, em 2011, nós jogávamos com equipes da Série B lá. Né? E agora fomos conhecer a arena. Existe uma coisa que, conforme eu sou do Rio de Janeiro, eu trabalhei no Flamengo com uma torcida que tem 30 milhões de pessoas a 40 milhões de pessoas. Não é um clube pequeno. E era um glamour que tinha dentro do Maracanã, aquele Maracanã diferente. Né? Então, comparando, né? Não vamos falar nunca mal comparando, mas dentro de uma proporcionalidade, os aflitos tinha esse glamour. A gente chegava nos aflitos, a torcida recebia a gente, né? Na rua... Rosa e Silva. Na Rosa e Silva, a torcida recebia a gente ali. Existia toda uma história. Avenida Alvirrubra, né? E eu até, não sei se você está vendo, estou arrepiado de falar isso. Eu chorei a primeira vez, entendeu? Que eu vi aquilo. Né? As pessoas emocionadas, como a gente era duro trabalhar no Náutico, principalmente em 2011. Vocês não têm ideia do que os jogadores, esse Cook que trabalha lá dentro hoje do Náutico, o Levi, essas pessoas faziam vaquinha para sustentar coisas dentro do clube. Nós fazíamos vaquinha, tá? Nós juntávamos dinheiro para comprar coisas para dentro do clube, né? A gente fazia muitas coisas para dentro do clube, mas a torcida pega e desrespeita a gente justamente porque a diretoria não valorizava a gente. Entendeu? Houve sim uma consideração muito grande do presidente Birilo para comigo. O Birilo foi muito importante nessa conquista de 2011. Né? Mas esse glamour, essa coisa interessante, essa coisa gostosa que hoje encontrei, estou trabalhando aqui com o Gideão e o Rodrigo, foram meus goleiros em 2011, uma coisa diferente, entendeu? Que a gente tinha um ambiente, uma família muito grande, muito forte dentro do clube. E que isso não existe mais. Isso aí acabou. E a torcida está desesperada, não mais aflita, ela agora está desesperada, né? Conforme as pessoas também, e acho que até sem direção, mas precisa-se ter um planejamento muito forte, né? Precisa-se ter uma metodologia de trabalho muito forte, precisa-se saber quem você vai contratar para trabalhar nesse clube, precisa-se saber de modernizações dentro do clube, precisa-se saber das obrigações dentro do clube também, entendeu?
Então, eu, mais uma vez, dentro do Náutico, ou no Náutico, eu passei muitos momentos ruins e acreditando que seria capaz de resolver, de fazer um trabalho, e a minha oportunidade foi muito pouca. Agora, não tenho medo de torcida, nunca tive medo de torcida nenhum, e eu sempre falei para eles, eu vou morrer em algum lugar, então de repente eu morreria dentro dos aflitos. Eu e atletas que adoravam e pessoas que trabalhavam, que adoravam o clube, pessoas que ainda estão lá, que adoram o clube, adoram, verdadeiramente adoram. Não são pessoas que estão lá para tirar proveito do clube, conforme muita gente fez lá dentro, e fizeram maldade comigo em 2009, fizeram maldade comigo em 2011 e 2012, fizeram maldade comigo agora em 2017. Vergonha o que fizeram comigo nessas minhas 3 passagens lá. Mas encontrei homens, conforme eu falei para você aqui agora. E essa entrevista com o senhor é muito importante para a gente esclarecer o que está acontecendo nesse ano de 2017 lá. Teve renúncia de presidente, caminhão de jogadores contratados, caminhão de jogadores rescindido o contrato, né? Enfim. Mas mudando aqui de assunto um pouco, Náutico rebaixado, Santa Cruz rebaixado, Sport brigando para não cair. O que é que o senhor vê do futebol pernambucano nesse cenário? Olha, eu vejo que foi plantado através de anos, o que é plantado através de anos, porque não se valoriza o que se tem em Pernambuco, né? Conforme no Nordeste também. E hoje eu estou aqui no Altos, né? Existe uma mentalidade aqui dentro, o futebol do Piauí não é tão grande quanto o futebol pernambucano, mas existe uma mentalidade dentro do Altos de crescimento, uma mentalidade de querer se fazer as coisas, de se aceitar uma pessoa que venha trabalhar aqui, uma pessoa que se identifique conforme está acontecendo comigo aqui. Se vai dar certo ou não, eu não sei, mas que eu vou tentar, por mais uma vez, conforme em tantos lugares, tentar fazer um trabalho aqui dentro, eu vou. Agora, o que acontece com esses clubes é justamente isso através de anos, pô. Né? A potência que são esses clubes, Sport, Náutico, Santa Cruz, né? Não era para estar se passando pelo que passa, não. Mas precisava, sim, acabar com essa mentalidade mesquinha, nojenta, falsa, fraca, de estar fazendo principalmente o que fizeram comigo lá por 3 passagens. Até entendeu? E tinha também tinha uma pessoa também que eu gostava, que era Paulo Ponte. Essa pessoa eu também gostava, entendeu? Mas o que fizeram comigo por 3 passagens lá dentro, entendeu? Que você vai e você passa a desgostar. Mas quando encontra um líder que vai trazer, que vai puxar pelo jogador alguma coisa diferenciada, que foi o que aconteceu comigo nas 3 passagens, 2011, principalmente. Eu liderava aquele grupo, ou os grupos eu liderei, né? Fazendo com que eles gostassem do clube também e que não acreditassem tão somente no desespero ou aflição da torcida ou no mau desempenho da diretoria. Mas eles acreditavam sempre em alguma coisa, que eu estava sempre falando bem, principalmente numa época muito boa, que foi 11, 12, do presidente Birilo. Falava muito bem. Eu trazia essas pessoas gostavam, passaram a gostar de trabalhar dentro do clube. Ao invés de ter nojo e raiva, passaram a gostar, entendeu? E aqui, dentro do Altos, o que está acontecendo hoje é justamente isso. Um ambiente simples, né? Um ambiente super limpo, um ambiente muito bem tratado. Uma família. Você tem uma família, você tem comida o dia inteiro, muito boa comida o dia inteiro, você tem material, você tem campo para treinamento, você tem um estádio. É o que acontece. Estrutura, foi através de tempos que vem as coisas acontecendo nesses clubes. E eu nunca tive, eu já estive dentro do Sport, né? Nunca tive dentro do Santa Cruz, mas uma passagem que eu conto dentro do próprio Sport mesmo, que não ganhavam nada, não estavam ganhando nada, que foi outra covardia que fizeram comigo também, né? O clube passou a ganhar, passou a fazer determinadas coisas, a ganhar determinadas partidas, Cruzeiro, Santos, Flamengo, tudo lá dentro, que não ganhavam lá dentro. Mas, por exemplo, você vê o desconhecimento e a falta de vontade, a falta de experiência, a falta de um dirigente assumir, né, a sua responsabilidade como vice-presidente de um clube. Um vice-presidente do Sport chegou para mim, eu vi 2 fulaninhos bebendo cachaça no meio da rua.
Eu falei, vem cá, qual a providência que você tomou como vice-presidente? O que você tem que vir falar para mim isso? Ele não soube me responder. Eu falei, tu quer ver como é que resolve isso? Espera aí, a torcida não sabe. A torcida acha que eu sou calmo, que eu sou tranquilo. Tranquilo é o cacete, eu tomo minhas providências. Que eles não tomam como diretores, de ir em cima das pessoas e cobrar das pessoas. Não é cobrar resultado, não. É cobrar, sim, uma diretriz que o clube tenha. Entendeu? E é por isso que estão do jeito que estão. Transferem responsabilidade. E não tem padrão de nada. Quem sou eu, né, para estar falando? Mas não tem, não. Não tem padrão de nada, não sabe nem quanto pagam as pessoas e tem gente de valor pra cacete dentro daquele estado, dentro daquela cidade. E não valorizam. A base, em muitos lugares tratam as pessoas muito mal, conforme eram pessoas que eu vi que trabalhavam nos dois clubes, pessoas de lavanderia, pessoas de... Porteiro, segurança... Não, é muito maltratado. Entendeu? Muito maltratados. Tratem as pessoas como gente, aprendam a tratar, façam seus planejamentos, trabalhem direito. E eu passei, sim, as 4 vezes, tive um momento muito bom, muito delicioso, principalmente 2011 e 2012. Mas as 4 passagens que eu tive, 3 no Náutico e depois no Sport, eu tive, sim, foi traições, justamente por ter diretores, né, ou diretoria que não são capazes de assumir a responsabilidade e não têm a dignidade e ética para assumir um tipo de posicionamento conforme esse. O senhor deve ter acompanhado o Luxemburgo no esporte, né? E quando ele saiu, o senhor viu um vídeo que ele postou, um áudio também, explicando a saída dele, que um dos problemas do esporte, e que eu acho também um problema do futebol pernambucano, é a cultura de enraizar jogador. Aquele jogador ali é intocável. Isso aconteceu no Náutico esse ano. O senhor tentou tirar esses possíveis jogadores que estavam lá enraizados, que não estavam rendendo o que podia. Porque Luxemburgo no esporte mesmo ele disse que tem um acompanhamento de atleta por atleta, e na entrevista dele, até no Sport TV, que ele falou na Globo, com o Casagrande, ele falou: eu sei o que eu devo puxar daquele meu atleta, porque ali eu sei que ele pode dar 200 piques. E no jogo, pelo relatório que eu tenho, ele só deu 50. Então, tá tendo essa cultura no futebol pernambucano de deixar jogador muito por cima de tudo. O jogador é quem manda no clube. Eu não sei, isso aí que você falou, primeiro você se referiu ao Náutico, né? O Náutico, coitado do Náutico, o Náutico não tinha condições de resolver nada. O Náutico tinha que ter feito o que a gente tentou fazer no primeiro jogo contra o América: colocar os meninos da base e colocar os jogadores que o Náutico seria capaz e teria possibilidade de executar o seu pagamento. Né? E depois contratar pessoas que pudessem serem pagas também. Mas criar uma estrutura de trabalho, uma ideia de jogo forte, né? De trabalhar isso aí, trabalhar dentro das suas possibilidades. Então, dentro do campo e fora do campo. Né? O Luxemburgo tem o jeito dele de trabalhar, né? Que o esporte deve conhecer bem, deve ter conhecido bem. Né? Agora, eu não acredito, né, nessa raiz fortalecida talvez de uma proteção dentro do clube. Eu não sei se isso existe. Né? Não sei, sinceramente, eu não sei se isso existe. Porque eu acredito no futebol no trabalho. Trabalho, que não existe hoje, não existiu hoje dentro do Náutico, né? Não existiu. Então foi o que eu vi dentro do Náutico, foi o que eu vi na minha época dentro do esporte também, em 2012, né? Pessoas completamente sem condições de estar ocupando aqueles cargos e desempenhando funções, né? Briga dentro da comissão técnica. Então você entra para juntar as forças, você entra para associar forças, você entra para as pessoas estarem interagindo, né? Mas isso acontece que a vaidade é muito grande dentro desses clubes, né? E as pessoas, justamente com relação à Náutico que eu citei, para mim essas pessoas deveriam ter o franco apoio da sua torcida, né, dos seus eleitores, de entrarem dentro desse clube, e precisava ter tempo para se trabalhar e se recomeçar.
Mas, aliás, também eu acho que isso é do próprio país, né? A gente não sabe trabalhar em grupo, isso aí foi comprovado essa semana em reportagem, porque as crianças no Brasil elas não sabem trabalhar dentro da escola, dentro de grupos. Os homens do Brasil são muito vaidosos e trabalham somente nos seus interesses, e por isso que eu falei que não acredito em interesse comum, e eu acredito no bem comum. E volto a falar de Alexandre Homem de Melo, Zeca Cavalcante, Américo Pereira, e gostei muito também de Paulo Pontes. Então, essas pessoas é que deveriam estar trabalhando, serem eleitas, e umas ajudando as outras, não querendo talvez cargo ou funções, mas que tivessem ali para estarem apoiando as pessoas e que fizessem um planejamento, que tivessem um trabalho, que tivessem metodologia, porque agora mesmo o júnior do Náutico, a base do Náutico é muito boa, mas precisa ser trabalhada e não está passando conforme eu vi em 2009, eu vi a base também em 2011 e agora em 2017, né, um trabalho que poderia estar sendo muito bom, mas eles não têm interesse em desenvolver esse trabalho de base dentro dos clubes, e não adianta viver de ilusão, precisa viver de trabalho e de boa vontade, principalmente no Náutico. A gente está aqui numa chácara, Valdemar, a gente está vendo aqui que o Altos dá toda uma estrutura para você e para os jogadores, e que isso aqui parece uma família, né? É uma família. O que a gente pode esperar do Altos? O Altos provavelmente vai ser adversário do Náutico na Copa do Nordeste. O Altos é conhecido aqui no Piauí como ser uma equipe que joga ofensivamente. O que a gente pode esperar? Tem até uma contratação surpresa aí, pode mais ou menos dizer qual a característica desse jogador, o que a gente pode esperar do Altos nesse ano 2018? Bom, aí essa característica de um Altos que joga para frente, né? Isso aí depende da competição, depende do adversário, depende da resposta que você tem do outro lado. Nós tentamos começar o trabalho aqui pelo menos com 2 meses antes de antecedência do primeiro jogo, né? E eu espero implantar uma maneira de trabalho aqui dentro do Altos, né? A gente já está começando os trabalhos da gente, os jogadores já estão participando dos treinamentos, e na minha consulta, na minha reunião que eu faço sempre com a comissão técnica, estão querendo participar desses treinamentos, estão felizes por participarem desse tipo de treinamento, né? A gente está começando um trabalho, é um trabalho que é desenvolvido com a preparação física, com uma fisiologia, todos nós juntos, discutindo o trabalho, montando o trabalho a cada dia, né? Então, eu acho que aqui dentro do Piauí, eu acho o Altos hoje uma equipe, um clube muito forte, né? E a minha esperança, a nossa esperança aqui é colocar esse Altos para fora do Piauí bastante forte, bastante fortalecido, e que tenha condições de competir e que não seja agressivo, mas que tenha uma consciência de jogo muito grande, tanto ofensivamente como defensivamente. Tá bom, pessoal, espero ter esclarecido algumas coisas com relação ao que houve no Náutico. Aqui foi uma entrevista que eu tive com o Valdemar Lemos. E o Wellington, abraço aí em Recife, cara. Valdemar, quer mandar um abraço pro Wellington? Quero sim, Wellington. Prazer estar dando essa entrevista aqui para o Rodrigo. Um abraço grande para você. Você é uma das pessoas que acreditou em mim, que acredita em trabalho. Então, eu tinha que falar o que falei aqui, tá? E um abraço grande para você, meu irmão. Seja feliz, sucesso aí no seu trabalho. Fique com Deus.